Vou tentar trazer em síntese todos esses questionamentos. A ideia de holding, ela surge, sobretudo nos Estados Unidos, com uma ideia de uma empresa que ela vai participar de outras empresas. E a gente traz essa modalidade através da lei da sociedade anônima, e também pode ser implementado por qualquer empresa limitada, a criação de uma empresa focando direcionadamente para o núcleo familiar. Por isso o nome holding familiar, onde não só ela vai participar de outras empresas, mas, sobretudo, ela vai gerir de uma forma mais organizada o patrimônio, sobretudo imobiliário. Então, traduzindo, a gente vai pegar o patrimônio que hoje está no nome do produtor ou da produtora, que a gente denomina de patriarca ou matriarca, e vai integralizar esse patrimônio dentro de uma empresa. É uma empresa constituída na junta comercial do seu estado, e nesse processo de integralização, a gente vai transformar esse patrimônio que está na pessoa física para dentro da empresa, transformando ele para pessoa jurídica, e numa etapa posterior, vamos registrar no registro de imóveis para que ela efetivamente tenha o que a gente chama de proteção patrimonial. Então, essa é uma etapa inicial em que a gente faz uma análise documental, análise tanto da questão da declaração de imposto de renda do produtor, quanto da parte também de um termo de posse, alguma outra questão a título de propriedade. Nessa etapa que a gente cria essa empresa, a gente já tem algumas das vantagens principais, digamos assim. Primeiro, uma organização patrimonial. É muito comum um produtor rural ter um patrimônio, às vezes, em seu nome e em nome de vários familiares, às vezes, nome do genro, da nora, do cunhado, do primo, e isso a gente vai fazer uma unificação para transformar realmente essa quantidade de fazendas, de matrículas, de sítios, em uma única estrutura, onde vai ter um benefício tributário, onde vai ter um benefício sucessório, onde vai ter uma proteção patrimonial mais interessante, e é onde a gente vai conseguir organizar um possível sucessor, diferenciando um pouco do que é o herdeiro, aquele que recebe sem ter conhecimento nenhum da propriedade, mas sim um sucessor, alguém que a gente já comece a trabalhar essas conversas, que muitas das vezes pode parecer um pouco desagradáveis, mas elas são providenciais. Eu costumo sempre falar que hoje, na presença do ente querido, que é o produtor, que no caso é o patriarca ou a matriarca, é muito mais importante, é muito mais fácil de fazer esse relacionamento familiar vingar do que na ausência dele. Porque na falta de um ente querido, a nossa capacidade de tomar as melhores decisões, ela fica muito limitada. Então, a gente vai trabalhar hoje com a presença do emocional e do racional junto. Eu sei que é como foi colocado pelo Márcio, um mecanismo aparentemente novo, é um mecanismo que está sendo discutido mais nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos, mas já é um mecanismo que é muito utilizado mundo afora. Por quê? Porque já é culturalmente adepto europeus, asiáticos e norte-americanos a você constituir uma modalidade de pessoa jurídica para integralizar esse patrimônio, proteger esse patrimônio, trabalhar até uma questão sucessória, que a gente vai ver mais à frente algumas estratégias bem específicas. Então, se eu puder enumerar aqui as principais vantagens na criação dessa modalidade de holding rural, que é específico para o produtor rural e para a família dele, família querendo direcionar a esposa, marido e aos filhos, a gente pode colocar uma organização patrimonial, sem dúvida é muito importante. A gente vai trabalhar uma proteção desse patrimônio, a proteção patrimonial, e vamos trabalhar um planejamento sucessório. Existem alguns mecanismos de trabalhar essa sucessão, como, por exemplo, a doação dessas cotas da empresa para os filhos já no processo de transmissão dessa titularidade desse patrimônio, mas é sempre importante colocar que nesse processo de planejamento sucessório, o produtor não vai perder o controle nem a administração de toda a gestão dele. Eu gosto de falar que ele fica com os direitos políticos, que é o direito de votar e administrar todo o negócio que ele construiu ao longo da vida, e também os direitos patrimoniais. Ficam nas mãos do produtor a questão do patrimônio, da rentabilidade dele, a título de arrendamento, parceria, locação, enfim. Então, esses são os aspectos mais importantes, que tem a questão da cereja do bolo,
que é a parte tributária. A gente tem uma vantagem tributária nesse processo sucessório feito em vida, que é bem mais interessante do que o tradicional inventário. Então, a gente consegue fazer praticamente um inventário em vida com vantagens de planejamento sucessório, com vantagem de planejamento tributário e, sobretudo, a pacificação do relacionamento familiar. A gente vai reduzir esses conflitos familiares e, lógico, a gente tem que ter um trabalho, muitas das vezes, de uma profissional como a Bia, para poder entender esse relacionamento familiar, criar um protocolo familiar, criar um acordo de sócios, um acordo de cotistas, que vai relacionar toda essa estrutura. Então, é importante reforçar a questão de que a holding ela vai acompanhar o movimento natural da família, vai acompanhar realmente a mutabilidade que tem na questão patrimonial, mas sempre preservando o legado, preservando a perenidade e a continuidade dessa atividade que é familiar.